Fala aí, galera, beleza? Então tá, ó, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa questão que trata do assunto de relevo, tá? Tanto os agentes internos como agentes externos. Mas antes de a gente entender, vamos primeiro perceber aqui, ó, quando eu falo para vocês um relevo, é o formato que a superfície terrestre apresenta. Então, por exemplo, ó, ali é uma montanha, ali é uma região baixa, ali é alto, ali é escarpado, ali é plano. Tudo isso que estou me referindo ao formato da superfície, eu estou falando do relevo, ok? O relevo está em constante transformação. Isso, por exemplo, se você pega uma duna no litoral brasileiro, é nítido você perceber. Se você vai num dia, por exemplo, a duna está num formato, se você vai em outro, já está completamente diferente. Mas isso é um processo mais rápido. Pensem que mesmo assim, a rua da sua casa, ela também está em constante transformação. Por quê? Porque a Terra, ela fica sujeita tanto às variações dos agentes internos do relevo, tanto os agentes externos do relevo. Professor, o que seria isso? Quando eu pegar para vocês, ó, finge aqui uma placa tectônica esquemática aqui, ó, placa tectônica, beleza. Quando eu falo para vocês de agentes internos do relevo, é tudo aquilo que age de baixo para cima na placa tectônica, ou seja, tudo que tem relação com a movimentação do magma que fica ali na parte interna do nosso planeta. E quando eu falo para vocês de agentes externos do relevo, é tudo aquilo que age de cima para baixo na placa tectônica. Chuva, mudança de temperatura, vento e por aí vai, tá? O que seria então agentes internos? Seria tudo aquilo que está relacionado à dinâmica, à movimentação das placas tectônicas, ok? Então as placas tectônicas, elas ficam em constante movimentação. Por quê? Porque o magma que está abaixo delas, que está abaixo da litosfera, né, essa camada que são as placas tectônicas, ele também faz uma constante movimentação, um movimento de convecção. O magma sobe e desce, sobe e desce. Aí imaginem vocês que isso aqui é uma placa tectônica. A placa tectônica, de acordo com a movimentação do magma, pela convecção do magma, ela pode ir em uma direção ou ela pode acabar indo em outra direção. Ou seja, as placas tectônicas se movimentam constantemente porque o magma que está fazendo convecção aqui embaixo também se movimenta constantemente. Claro que não é assim, nossa, meu Deus, que movimento rápido. Geralmente são de 3 a 4, até menos, tá? 1 centímetro, 2, 3, 4 centímetros por ano. Depende muito da placa tectônica. Belezinha? Os principais agentes internos, que a gente chama de formador do relevo. Por quê? Porque se tem a placa tectônica aqui, ele vai agir de baixo para cima, então tende a aumentar o relevo, pressionar o relevo de baixo para cima. Então ele forma relevo, ele forma regiões mais altas. São o vulcanismo, que é quando sai magma do interior do planeta para a superfície, os abalos sísmicos, que são as liberações de energia, tá? Pode acontecer tanto no continente, que a gente chama de terremoto, como no oceano, que seria o maremoto, e maremoto muito intenso pode causar tsunami, tá? A epirogênese, que são pequenas quebrinhas ou pequenas dobras na placa tectônica, soerguendo ou rebaixando algumas partes do relevo, ou até mesmo a orogênese. A orogênese, que é o processo que geralmente mais cai nos vestibulares. A orogênese, se a gente pegar a palavrinha aqui, ó, gênese é princípio, formação, criação. E oro é prefixo para montanha, para relevo. Ou seja, orogênese é o processo de criação de dobramentos modernos. Dobramentos modernos são aquelas grandes montanhas, tipo os Alpes, os Andes, enfim, galera, cadeia do Atlas, os Apeninos na Itália, enfim, todos esses dobramentos grandes, tá? Esses dobramentos modernos são formados por orogênese. A orogênese, ela acontece por um movimento convergente, um movimento de encontro, de choque de placas tectônicas. Por quê? Porque geralmente quando duas placas elas acabam se chocando, elas acabam se colidindo, uma acaba mergulhando no magma, que a gente vai chamar de subducção, e a outra acaba se dobrando, que é a tal da orogênese. Mais ou menos como no desenho que eu fiz aqui para vocês, ó. Essa placa tende a vir para a direita, essa tende a vir para a esquerda. Quando elas se encontram, a placa mais densa mergulha no magma, sofre subducção, e a outra placa acaba se dobrando. Para esse processo, esse dobramento de placas, vai dar origem a grandes cordilheiras, né, na superfície terrestre, ok? Dica para vocês, geralmente quando é uma placa oceânica que choca com a placa continental, há uma tendência da placa oceânica ser a mais densa, então ela que mergulha no magma e acaba dobrando a placa continental. Um grande exemplo disso é o nosso litoral aqui da América do Sul, o litoral oeste, onde está o Chile.
A gente tem a placa sul-americana, que é uma placa continental, e a placa de Nazca, que é uma placa oceânica. Quando as duas placas chocam, a placa de Nazca, por ser oceânica, ela é mais densa. Ela mergulha e acaba dobrando a placa sul-americana. Esse dobramento da placa sul-americana dá origem à Cordilheira dos Andes. Aliás, ponto bem importante para vocês se ligarem, hein? Geralmente, esses fenômenos aqui, vulcanismo, terremoto, maremoto, formação de dobramentos modernos, eles são muito mais intensos em regiões de borda de placa tectônica, como o Japão, como o Chile, como a costa oeste dos Estados Unidos, e geralmente as áreas centrais, que estão distante das áreas de contato de placas, elas são mais estáveis do ponto de vista geológico. Dá um exemplo aí, professor. É nós, Brasilzão. O Brasil fica bem no centro da placa sul-americana. Ah, entendi. O Ricardo falou, então, que não vai ter abalo sísmico e nem terremoto no Brasil. Não falei isso. Óbvio, galera, que o Brasil também está em cima de uma placa tectônica e a placa tectônica está em constante movimentação. Então, o Brasil, sim, pode estar sujeito a vulcanismo, pode estar sujeito a abalo sísmico, mas, geralmente, eles vão ser muito menos intensos e muito menos frequentes do que na região de contato de placas, ok? Agora, geralmente, áreas que estão no centro da placa tectônica, elas ficam muito mais sujeitas aos agentes externos do relevo, que são os agentes modeladores. Chuva, mudança de temperatura. Por exemplo, o Brasil. O Brasil, ele fica sujeito o ano inteiro a diversos intemperismos. Professor, o que é o intemperismo? É o desgaste. Então, o Brasil fica sujeito à ação da chuva, à ação de rios, às mudanças de temperatura, ao vento, por exemplo. Tudo isso, todos esses desgastes, eles vão transformando o relevo terrestre. A mesma coisa a erosão, que é o transporte do sedimento, o transporte de terras. O maior caso é a duna, né, que nem eu falei para vocês. A duna num dia está no formato e no outro dia ela está completamente diferente. Beleza? Então tá, ó, a questão traz pra gente um mapinha onde tem a presença dos principais dobramentos modernos. Claro, esses dobramentos modernos, eles coincidem com as regiões convergentes, as regiões de áreas de contato convergente das placas tectônicas, ok? E aí, né, a questão traz o comando pra gente assim, ó. Tendo em vista as formas de relevo do mundo e a formação dos dobramentos modernos, entende-se que os dobramentos modernos são formados a partir do movimento divergente de placas. Mentira, né, galera? Dobramentos modernos é formado a partir do movimento convergente, ou seja, uma placa indo de encontro com a outra. Essa aí não tá legal, hein? B. O Brasil, por estar localizado no centro da placa sul-americana, não apresenta dobramentos modernos, nem atividades sísmicas e vulcânicas. O Brasil, sim, apresenta atividades sísmicas e também pode apresentar vulcanismo. Claro, não é tão comum, por exemplo, como as regiões de contato de placa, mas pode sim ter. C. Os agentes internos do relevo, tais como a orogênese, a epirogênese e o vulcanismo, ocorrem graças à movimentação das placas tectônicas, que nada mais é do que o tectonismo, decorrentes do movimento de convecção do magma. Beleza, galera, a C parece bem legal. Vamos ver a D aqui, ó. Em regiões distantes das áreas de contato de placa, há uma tendência de prevalência dos agentes internos frente aos externos. Não, né? Se é uma região que está no centro da placa tectônica, a tendência é que tenha pouco desses fenômenos ocorrendo e bastante desses fenômenos aqui. Ou seja, que nem o Brasil. O Brasil não é um relevo muito alto, porque ele é um relevo que já foi muito desgastado já. O Brasil, em geral, ele é bem baixo, aliás. Tá bom? E quando há o encontro de uma placa oceânica com uma placa continental, a continental geralmente sofre subducção. Subducção seria o mergulho da placa no magma. Mentira, né? A subducção ela acontece na placa oceânica. A placa oceânica que é mais densa. Graças à maior densidade em relação às placas, formando assim grandes vales marítimos. Cara, não tem a formação desses grandes vales marítimos também, ok? Então, analisando aqui todas as alternativas e o que a questão está pedindo para a gente no seu comando, a que melhor responde com certeza é a alternativa C de casa. Belezinha? É isso aí, galera.